Meu amigo, perícias dentro da justiça contra o INSS, elas também dão negativa? Os peritos judiciais também negam a incapacidade? Os principais motivos de negativa da incapacidade nas perícias judiciais a favor do INSS envolvem uma análise profunda das razões mais comuns pelas quais as perícias médicas realizadas no contexto de processos judiciais concluem que o segurado ele não preenche os requisitos para recebimento do benefício por incapacidade. Existem diversos fatores médicos, legais, processuais que influenciam essas negativas. As principais diferenças entre as perícias judiciais e aquelas realizadas nas agências do INSS envolvem aspectos relacionados à imparcialidade, ao rigor de exame, ao processo de contestação e ao papel de cada uma no reconhecimento dos direitos do segurado. Essas distinções afetam diretamente o resultado das avaliações e podem ter um impacto significativo na concessão ou na negativa do benefício de incapacidade. É aquilo, né? Não é porque a perícia é judicial que está tudo em ordem, não. Acontece, às vezes, né? A maioria das vezes, as obrigações e o que eles querem do segurado de comprovação é muito mais intenso até que no INSS. A primeira grande diferença está na imparcialidade do perito, isso já é uma grande coisa. Nas agências do INSS, as perícias são conduzidas por médicos contratados com vínculo com o próprio INSS, o que pode gerar aí uma percepção de que essas avaliações sejam restritivas, devido ao vínculo direto com a autarquia. Já nas perícias judiciais, o perito ele é nomeado pelo juiz e atua de forma independente, sem ligação direta com o INSS ou com o segurado. Isso confere na perícia judicial um caráter maior de imparcialidade, uma vez que o médico não tem nenhum interesse direto na concessão ou na negativa do benefício. E é verdade, pessoal, o médico do perito do INSS, ele é um médico, mas ele é concursado funcionário do INSS, ele é funcionário público. E agora, como vocês viram, o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz, ele não tem vínculo nem com o INSS nem com a justiça, para vocês terem uma ideia, ele é independente. Aí, por exemplo, você recebe uma negativa dentro do INSS, numa perícia, você está incapacitado, tem toda a documentação e você recebe uma negativa. Qual é o primeiro pensamento do segurado? Ah, o perito ganha para negar. Exatamente isso. E na justiça, quando acontece uma negativa, qual que é? Ah, será que ele ganha da justiça para negar? Mas ele não tem vínculo, ele não tem interesse nenhum. Como é que pode? Outro ponto importante é o rigor e a profundidade das análises. As perícias realizadas nas agências do INSS, elas costumam ser mais rápidas e menos detalhadas. Olha lá, ó. O grande volume dos casos que os médicos peritos precisam atender diariamente. Então, elas são mais rápidas e também têm menos detalhes. Agora, já as perícias judiciais tendem a ser mais aprofundadas, com uma análise mais extensa dos documentos médicos, de exames históricos de saúde do segurado. O perito judicial também tem mais tempo para elaborar um laudo minucioso, já que está vinculado a um processo judicial específico, e sua avaliação pode ser determinante no desfecho desse caso. É o que eu falei. A perícia judicial ela exige muito mais. No contexto de perícias judiciais, há uma maior também transparência no processo. Isso conta demais, pessoal. O laudo pericial ele é apresentado ao juiz e às partes envolvidas, e tanto o segurado como o INSS também têm a oportunidade de contestar, de questionar o resultado da perícia. Se houver divergência, as partes podem aí solicitar inclusive um novo exame. Eu já vi juiz pedindo 2, 3 perícias para realização de uma nova perícia, caso você não concorde. Nas perícias administrativas do INSS, a contestação da decisão ela é mais limitada, sendo possível apenas por meio de um recurso administrativo dentro do próprio INSS, o que muitas vezes gera uma sensação de falta de neutralidade. Por quê? Porque você não tem muitos recursos. E outra, você não tem nem direito à defesa, porque o INSS, se ele não reconhece a incapacidade e você está recebendo um benefício, ele cessa. Ele não dá um tempo para você responder ao motivo
Por exemplo, eu estou negando a incapacidade porque o documento não está sendo claro. Você tem tantos dias para apresentar um documento que demonstre isso e você continua com o benefício ativo. Não acontece isso, quer dizer, você não tem direito à defesa. Outro aspecto fundamental é que as perícias judiciais elas podem ser solicitadas pelo segurado após uma negativa, ou seja, são realizadas em um momento em que o segurado já recorreu à justiça por discordar de uma decisão administrativa do INSS. Isso faz com que a perícia judicial ela tenha um caráter de revisão e seja encarada como uma última instância para a avaliação da incapacidade. Nas agências, a perícia é uma etapa obrigatória no processo de solicitação de um benefício e ela ocorre antes de qualquer contestação formal, o que coloca o segurado em uma posição de dependência inicial da decisão administrativa. A influência do resultado, por exemplo, da perícia num processo é outra diferença importante. Nas agências do INSS, o laudo ele é determinante para a concessão ou negativa do benefício, sendo a palavra final na decisão administrativa do perito. Já no âmbito judicial, o laudo pericial ele é uma peça essencial, mas não é vinculativa, ou seja, o juiz pode, em alguns casos, decidir de forma diferente do que foi recomendado pelo perito, levando em conta outros elementos no processo. Isso confere ao segurado uma chance maior de ter o seu caso analisado de forma ampla e justa. Olha aí, ó. A palavra final no INSS é do perito. Já na justiça, não. O perito ele é essencial, mas a palavra final é do juiz. Um dos principais motivos de negativa nas perícias judiciais, por exemplo, é a constatação de que o segurado ele possui capacidade residual para trabalho. Isso significa que mesmo diante de uma condição médica, se o perito entender que o segurado ainda tem condições de desempenhar atividades laborais, ainda que não as mesmas condições que antes da enfermidade ou do acidente. Muitas vezes a perícia avalia que o trabalhador ele pode ser reabilitado para funções menos exigentes fisicamente ou intelectualmente, o que faz com que a incapacidade total para o trabalho ela não seja reconhecida. Outro motivo frequente de negativa é a falta de documentação médica adequada que comprove a incapacidade. Embora o segurado possa relatar dores, limitações, a perícia judicial ela exige a apresentação de exames, laudos, que demonstram de forma objetiva a gravidade da condição. Quando esses documentos não são apresentados ou são considerados insuficientes, o perito pode concluir que não há elementos suficientes para justificar a concessão do benefício por incapacidade. Isso também inclui casos em que os exames apresentados são antigos e não condizem com a atual condição de saúde do segurado. Olha lá a falta de atualização de documentos. Motivo recorrente também é a presença de condições que não são consideradas incapacitantes para atividades. Algumas doenças, mesmo com diagnósticos e tratadas, não necessariamente limitam o segurado a ponto de impossibilitar para o trabalho. É a mesma coisa que eu falo lá do INSS, né? Não é porque você tem a doença que você tem direito ao benefício. O perito não julga assim, o INSS não julga a doença, pessoal. O INSS julga a incapacidade que a doença causa. Na perícia judicial é a mesma coisa, vocês viram aqui, ó. Mesmo que diagnosticada e tratada, não necessariamente elas limitam a ponto de impossibilitar o segurado para o trabalho. Por exemplo, uma doença crônica controlada por medicamentos, tipo a hipertensão ou diabetes em alguns casos, elas não são vistas como incapacidade, desde que estejam sob controle e não apresentem complicações. Olha aí, ó. A perícia judicial avalia nesse caso se a condição impede ou não a realização de qualquer tipo de trabalho, ou apenas alguma atividade específica. Olha aí. A diabetes, que deu como exemplo aqui, é a hipertensão. A pessoa está tomando remédio, mas não impede dela continuar trabalhando, desde que não esteja no estágio avançado e complicado. Eu não sou médico para avaliar, né? Mas eu estou dando a clareza como eles enxergam. Um fator comum para a negativa também é a incoerência entre o relato do segurado e os resultados dos exames médicos. O segurado diz uma coisa, mas os exames estão dizendo outra. Muitas vezes o segurado vai relatar sintomas, limitações que não são correspondentes aos exames apresentados.
Quando há uma discrepância significativa entre o que o segurado afirma e que os exames revelam, o perito vai concluir que a incapacidade não é tão severa quanto descrita. Isso ocorre, por exemplo, em situações de alegação de dor crônica, onde a intensidade da dor é subjetiva e o perito ele se baseia mais nos dados objetivos para formar uma conclusão. Existem casos, durante um processo, que apresenta até melhoras no seu quadro clínico, mas também pode resultar na negativa de um benefício. A perícia judicial ela não avalia apenas o momento que o segurado entrou com o pedido de benefício, mas também a sua situação atual. Se você tiver passado por tratamentos médicos bem-sucedidos, que apresentaram uma recuperação aí parcial ou total, a perícia vai concluir que a incapacidade ela já foi superada, justificando uma negativa do benefício. Esses processos também envolvem incapacidade, transtornos psicológicos como depressão, ansiedade. A negativa pode ocorrer pela dificuldade de comprovar objetivamente a severidade dessas condições. Embora sejam reconhecidas por legislação, doenças mentais muitas vezes dependem de relatos do segurado e diagnósticos baseados em critérios subjetivos. A perícia judicial, ao analisar esses casos, ela pode negar o benefício se entender que o quadro psicológico do segurado não impede completamente a sua capacidade laboral ou se não houver laudos e exames específicos que comprovem a gravidade da condição. Olha aí, é muito... Ah, mas eu tenho ansiedade, tenho depressão. Essas duas doenças estão naquela lista. E é o que eu falei. Às vezes se coloca, essas doenças aposentam. Não é bem assim, pessoal. Mesmo aquela lista daquelas 27 doenças que nós temos vídeo, que elas são reconhecidas pelo INSS e pela Justiça, a depressão e a ansiedade estão lá, mas elas não garantem um benefício. Outra razão importante para negativas das perícias judiciais é quando a incapacidade ela é considerada parcial. Olha aí, o perito recomenda que o segurado seja reabilitado por uma outra função. Em vez de conceder o benefício por incapacidade total, a perícia pode sugerir que o segurado realize um processo de reabilitação que permite o retorno ao trabalho, ao mercado de trabalho em uma nova função compatível com as suas limitações. Nesse caso, o INSS concede o benefício de incapacidade, já que há possibilidade de retorno. Outro motivo também é a incapacidade não estar presente na data de início da doença alegada pelo segurado. O perito judicial pode verificar que no momento em que o segurado entrou com o pedido ou com a ação judicial, ele não apresentava incapacidade total ou permanente. Isso significa, embora a doença esteja presente, ela não gerou a incapacidade alegada no início do processo, levando à negativa. Olha lá, ó. Em muitos casos, a divergência entre laudos médicos apresentados por médicos particulares, exames realizados por peritos judiciais, o segurado, ao entrar com o processo, muitas vezes apresenta laudos de profissionais particulares que confirmam a sua incapacidade. Conseguir laudos de incapacidade, por exemplo, no sistema de saúde, no SUS, pode ser um processo desafiador para muitos segurados. A primeira grande dificuldade está relacionada à alta demanda e à falta de estrutura do sistema. O SUS atende milhões de pessoas diariamente. Os serviços são sobrecarregados, inclusive na área das perícias e emissão de laudo. Consequentemente, há uma demora significativa para conseguir consulta com os médicos especialistas que possam avaliar a condição da incapacidade e emitir um laudo necessário. Muitos segurados enfrentam filas de espera para agendar consulta, o que atrasa o processo de solicitação dos benefícios por incapacidade. Outro problema é a falta de especialistas no SUS em determinadas áreas de saúde. Dependendo da patologia ou a condição do segurado, é necessário um laudo de especialista específico, como neurologista, reumatologista, psiquiatra. No entanto, a escassez desses médicos especializados no SUS, especialmente em regiões mais afastadas ou menos desenvolvidas. Esse déficit profissional dificulta o acesso a laudos adequados, principalmente para segurados com doenças raras, condições de saúde complexas que exigem diagnóstico detalhado. A falta de tempo nas consultas também afeta a obtenção de laudos
de incapacidade. Os médicos do SUS, devido à sobrecarga de pacientes, têm um tempo muito limitado para cada consulta, o que dificulta uma avaliação completa, aprofundada do segurado. Muitas vezes, o laudo fornecido ele é superficial, insuficiente para comprovar a incapacidade para o INSS ou uma eventual ação judicial. A falta de informações detalhadas pode levar à negativa do benefício, forçando o segurado a buscar novas consultas ou recorrer à justiça e prolongando ainda mais o processo. A falta de uniformidade nos critérios de incapacidade adotada por diferentes médicos do SUS também. Como o sistema é vasto e conta com profissionais de diversas regiões e formações, não há um padrão claro de como os laudos devem ser emitidos ou de como os médicos devem avaliar a incapacidade. Isso pode levar a laudos conflitantes ou inadequados, prejudicando o segurado no momento de requerer o benefício. Além disso, os médicos não possuem treinamento específico sobre requisitos exigidos pelo INSS para a concessão de benefício, o que resulta em laudos que não atendem às exigências da autarquia. A dificuldade para se obter exames complementares também é um obstáculo significativo. Muitas vezes, para comprovar a incapacidade, o médico precisa de exames detalhados, ressonância magnética, tomografias, exames laboratoriais específicos que nem sempre estão disponíveis de forma rápida e acessíveis no SUS. A demora para a realização desses exames pode postergar ainda mais a emissão de laudos, impedindo que o segurado apresente prova suficiente da sua condição de saúde. Em alguns casos, o próprio médico se vê impossibilitado de concluir um laudo sem os resultados desses exames, criando um ciclo de atrasos. Por fim, a falta de clareza, comunicação entre o segurado e o sistema de saúde. Muitos segurados não sabem exatamente o tipo de laudo que precisam ou quais informações devem constar no documento para que seja aceito no INSS. Além disso, os médicos do SUS nem sempre têm tempo e conhecimento suficiente para as exigências burocráticas do INSS, para orientar adequadamente os pacientes. Essa falta de orientação clara pode resultar em laudos incompletos, mal elaborados, o que compromete o acesso aos seus direitos previdenciários. Ele exige que retorne várias vezes, por exemplo, criando mais dificuldade, frustração, e os peritos, no caso da perícia judicial, que são independentes, eles também podem discordar desses laudos e considerar que o segurado está apto ao trabalho. A divergência entre essas avaliações pode resultar na negativa do benefício. Olha como é complicado, pessoal. É o que eu falei, vale muito a pena você assistir um conteúdo como esse. Quanta gente aí já não foi no SUS tentar pegar um laudo? Vocês viram a exigência, deve ser um laudo de especialistas. Tem que ter informações específicas com relação à doença e o que essa incapacidade está causando na sua profissão. Você, por exemplo, é um torneiro mecânico. Você está incapacitado, o médico tem que colocar lá. No caso da função de torneiro mecânico, a incapacidade está afetando o manuseio da peça, da ferramenta. Um motorista de caminhão que está com problema de coluna, ele tem que colocar específico, tem que ter detalhado, porque senão não atende os requisitos, nem com o perito do INSS e muito menos com o perito judicial. Então, como a gente sempre reforça, documentação é uma grande parte que você tem que ter responsabilidade para você conseguir a aprovação numa perícia médica, o reconhecimento de uma incapacidade. Informações como essa valem ouro, pessoal. Muita gente começa a assistir o vídeo, sai e não presta atenção. Você que está até o final agora, você já sabe, você pode até entrar no SUS, mas você vai passar também por todas essas dificuldades. Falta de especialista, falta de exames em tempo hábil. Existem diversas coisas, como se comportar na frente de um perito judicial. É o que eu falei, a justiça não garante nada. Do mesmo jeito que você está sendo avaliado dentro do INSS, você vai ser avaliado na justiça. Então, presta bastante atenção, aproveite todos os conteúdos que nós temos aqui no canal, principalmente você que está chegando a primeira vez, tá? Sejam bem-vindos. Eu espero que eu tenha trazido aqui um esclarecimento, tirado dúvidas, mostrado como funciona
esses processos, tanto de perícia dentro do INSS, na Justiça, como é irrelevante você saber dessas informações. Gostou do meu trabalho? Não deixa de dar um like, tá? Vai fortalecer bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos atualizados, relevantes como esse aqui. Você não paga nada, você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser, está tudo à sua disposição. Então se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há muito tempo, alguns já estão desde o início do canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.